Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora uma videoaula, um resumo aí dos conteúdos que nós aprendemos em geografia, tá bom? É claro que a tia Carol não vai conseguir trazer aqui todos os detalhes, tudo aquilo que nós vimos em sala, porque senão esse vídeo ficaria muito longo, tá bom? Mas eu vou tentar aqui fazer um resumo e eu tenho certeza que vai te ajudar a relembrar aí de tudo que nós aprendemos em sala, tá bom? Nós aprendemos então, sobre as paisagens e as suas transformações, tá? E aí a primeira coisa que nós vimos foi o conceito de paisagem. O que é uma paisagem, né? E aí nós vimos então que paisagem não é só um lugar bonito, né? Um pôr do sol, uma montanha, não é só uma coisa bonita, né? Nós vimos que paisagem é um conjunto de elementos que podem ser vistos, né? Que estão presentes em algum lugar e podem ser vistos, ok? E que muitas das vezes essas paisagens também estão relacionadas aos nossos sentidos, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo esse pôr do sol, eu sinto uma coisa muito boa, né? Uma satisfação em ver isso. Olha que coisa linda, né? Esse pôr do sol. Eu amo o pôr do sol, gente. Eu acho lindo isso daqui. Mas quando eu olho essa outra imagem, eu vejo muita gente aglomerada, uma feira, talvez o cheiro desse lugar não seja muito agradável devido aí a muitos alimentos juntos, né, misturados. Então, as sensações que eu tenho ao olhar uma paisagem e outra, elas são diferentes. Por isso, muitas das vezes também estão relacionadas aos nossos sentimentos, tá bom? É aquilo que, né, a gente pode sentir ou expressar através de uma paisagem, ok? Depois disso, nós vemos dois tipos de paisagens, que são as paisagens culturais, né, e as paisagens naturais. Na paisagem cultural se destacam elementos que são modificados ou produzidos pelos seres humanos. Então, o que são esses elementos? Os elementos são aquilo que compõe a paisagem. Por exemplo, numa paisagem cultural, você vai encontrar elementos como casa, prédios, ruas, carros, tá? Então, tudo aquilo que foi construído ou produzido pelo ser humano, tá bom? Esses são os elementos que formam uma paisagem, tá? Já na paisagem natural, ela é composta apenas por elementos naturais, ou seja, aquilo que Deus criou, não tem nenhuma intervenção humana, tá bom? Agora vamos aqui para um exemplo. Eu tenho aqui uma paisagem aqui. Então eu preciso saber, paisagem, isso aqui é uma paisagem cultural ou natural? Isso aqui é uma paisagem cultural, não é mesmo? Porque ela tem elementos que compõem essa paisagem. Os elementos que compõem essa paisagem são elementos culturais. Por exemplo, a casa foi o homem que construiu. Essa pontezinha aqui, olha, foi o homem que construiu. Esse cercadinho aqui, essa cerca, foi um homem que construiu. Essa estrada foi o homem que modelou também, provavelmente, para fazer o caminho ali do carro, tá bom? Então, isso é uma paisagem cultural, porque a maioria aqui dos elementos são culturais. Apesar de ter muita vegetação aqui, ó, muito verdinho, ainda assim é uma paisagem cultural, porque ela é composta, ela contém elementos culturais, ok? Aqui eu tenho outro exemplo. Olha que imagem linda, uma cachoeira. Isso daqui é uma paisagem natural ou cultural? É uma paisagem natural, porque os elementos dessa paisagem são elementos naturais, que é a água, a vegetação, né, o riozinho aqui que é formado pela água, as pedras. Então, tudo isso daqui foi Deus que criou. Eu não vejo nessa paisagem nenhuma intervenção humana. Então, isso daqui é uma paisagem natural, ok? Muito bem, gente. Vamos aqui agora. Isso daqui essa paisagem é uma paisagem natural ou cultural? Vamos lá, vamos ver aí se vocês vão acertar. Responde aí rapidinho no pensamento. Isso é uma paisagem natural ou cultural?
Muito bem, isso é uma paisagem cultural, porque apesar dela ter apenas aí elementos naturais, que é só verde, né, só plantação, ela tem uma intervenção humana, que é o caminho. Olha que isso daqui, gente, olha como tá muito bem organizado esse plantio, né? Isso aqui foi uma intervenção humana. Foi o homem que passou lá com seu maquinário, né, e fez todo esse caminho. Então, ela se torna, gente, uma paisagem cultural, porque houve uma intervenção humana, tá bom? Então, depois que nós vimos aí a definição de paisagem, quais são as paisagens, os elementos que compõem, nós aprendemos também que essas paisagens, elas podem sofrer alterações, né? Então, nós vimos que essas mudanças podem ser naturais como culturais e podem ser, ao decorrer do tempo, permanentes ou não, tá bom? E aí, as duas alterações são alterações naturais e alterações pela ação humana. Nas alterações naturais, o que que acontece? Uma paisagem, ela se modifica através aí devido aos fenômenos da natureza, né? Então, aos fenômenos naturais, como deslizamento de terra, chuva, vento, incêndios naturais, terremotos e etc, tá bom? Então, nas alterações naturais, essa alteração na paisagem acontece devido aos fenômenos naturais. Eu posso ter uma imagem, uma paisagem cultural, uma estrada, por exemplo, com uma alteração natural, um deslizamento de terra, ok? E já na alteração pelo o homem, pela ação humana, é tudo aquilo que foi feito pelo homem, que foi construído pelo homem, ok? Que houve, então, uma intervenção humana. Tudo bem? Aqui, vamos lá para o exemplo. Então, eu tenho aqui, olha, uma alteração natural. Embora aqui seja uma paisagem cultural, porque não tem semelhança, tá? Uma coisa com a outra. Aqui eu tenho uma paisagem cultural que houve uma alteração natural. Houve um deslizamento de terra aqui, né? Provavelmente devido aí a muitas chuvas ou né, algum fenômeno da natureza, tá bom? Então, aqui eu tenho uma alteração natural em uma paisagem cultural, ok? Aqui eu tenho uma paisagem natural, né, que foi feita uma alteração humana, né? Teve uma alteração pelo homem. Então aqui, por exemplo, eu tinha só vegetações, rochas, né? E aí foi o homem lá, estudou, planejou, né, arquitetou tudo isso daqui e construiu um túnel, né, em uma paisagem atualmente cultural, porque antes poderia ser aqui uma paisagem natural, e aí o homem foi lá e fez uma alteração, fez uma intervenção humana e se tornou então uma paisagem cultural. Tudo bem? Então vamos lá, vamos recapitular tudo isso aqui que nós vimos, tá? O que é paisagem? É um conjunto de elementos que eu posso ver em um local, tá? Nós aprendemos dois tipos de paisagem: paisagem natural, que é aquela que não tem nenhuma intervenção humana, que é tudo aquilo que Deus criou e que não houve nenhuma modificação humana, tá? E a paisagem cultural, que é tudo aquilo que houve uma intervenção humana, tá? E também nós aprendemos que essas paisagens, elas podem se alterar. E aí existe a alteração natural, que são através aí dos fenômenos da natureza, e a alteração que é pela ação humana, que é a mudança feita pelo homem, tá bom? Agora, para a gente fechar tudo isso daqui, né, e deixar bem bonitinho, vamos rever aqui esse mapa mental que a gente fez em sala, tá bom? Isso aqui, esse material você vai encontrar lá na sua ficha de estudo que deve estar coladinha aí no seu caderno, tá bom? Então, vamos lá. Paisagem é uma vista que possui um conjunto de elementos naturais e ou culturais, tá? Então, é tudo aquilo que os meus olhos é um conjunto de elementos que pode ser visto em um lugar. E essa paisagem se deriva duas coisas: a paisagem natural e a paisagem cultural. Na paisagem natural, são apenas elementos naturais, tá? E um tipo de paisagem, por exemplo, a Cataratas do Iguaçu, né? Uma paisagem natural. Qual é o elemento principal dessa paisagem? A água, não é mesmo? E aqui eu tenho a paisagem cultural, que são
é um conjunto aí de elementos criados ou modificados pelo homem. Então, um tipo de paisagem, as cidades, não é? As cidades, elas são cheias de elementos como o prédio, né? Prédio, casas, ruas, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma paisagem, né? O nome dessa paisagem e o que predomina essa paisagem aqui, um elemento que é o prédio, tá bom? Então, se lá na prova, não sei, ou em alguma atividade, a tia Carol perguntar: ah, eu quero uma paisagem, me dê 2 elementos, me coloque lá uma paisagem cultural. Aí você vai lá e desenha uma cidade. Agora, cite 2 exemplos de elementos que compõem essa paisagem: prédio, casa, ok? E aí, nós vimos que essas paisagens, elas podem sofrer mudanças, né? Que elas podem ser alteradas. E essas mudanças acontecem da ação humana e também dos fenômenos naturais, né? Da própria natureza, tá bom? E aí nós vimos que os exemplos podem ser túnel, viadutos, plantações, ok? E aqui dos fenômenos naturais a gente vê chuva, vento, deslizamento de terra, ok? Então é isso, queridos alunos, nós chegamos ao final dessa videoaula. Eu espero que você reveja também todos os conteúdos que você tem no seu livro de geografia do primeiro bimestre, né? Consulte também o seu caderno, a ficha de estudo, tá bom? E eu quero dizer para vocês que essa videoaula é apenas um complemento de tudo aquilo que você deve rever e estudar lá nos seus livros e no seu caderno, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus.